A Lu é uma sonhadora que, ao longo da trajetória, se entendeu como artista. Hoje trabalha numa produtora própria, fotografando, fazendo vídeos e comunicando também. E acho que o mais importante disso é que eu tento ao máximo ser o mais fiel possível a quem eu sou e as coisas que eu acredito. Então, acho que se eu pudesse resumir, é isso. A Lu é artista, a Lu é muito fiel a si e a Lu tem muitos sonhos para realizar. A paixão pela fotografia surgiu depois de um intercâmbio. Eu tive a oportunidade, mais ou menos com uns 16 anos, de fazer um intercâmbio para a Inglaterra. E eu fiz amigas nesse intercâmbio, que são minhas amigas até hoje. E nesse intercâmbio, a gente se apaixonou pela ideia de poder viajar, conhecer culturas, pessoas, comidas, jeitos de vida totalmente diferentes. Consequentemente, com isso, me veio um desejo muito forte de registrar e compartilhar tudo isso. Inicialmente, eu não tinha desejo de fotografar pessoas, era muito mais paisagens, porque eu sentia que se eu estivesse viajando muito, eu ia ver muito mais paisagem, então eu gostaria de mostrar essas paisagens diferentes para as pessoas. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que não, que pra mim não fazia tanto sentido dividir as paisagens, apesar de serem lindas, mas que pra mim fazia mais sentido dividir um pouco da história de cada pessoa. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui me apaixonando por contar as histórias das pessoas, registrar essas pessoas e ver o quão bonito poderia ser essa troca, inclusive antes de uma sessão de fotos, com um ser humano, um outro ser humano ali, que é um universo e um mundo e uma cultura totalmente diferente da minha, assim. Então, começou de um lugar e foi para outro totalmente diferente. A comunicação, acho que nasceu comigo, assim, porque eu nunca fui uma pessoa com vergonha. Eu sempre sonhei, em alguns momentos da minha vida, eu já parei para pensar, cara, qual que é meu sonho, né? O que eu achava que eu deveria fazer da vida, assim? E todas as vezes me vinha uma imagem, eu tomando banho e respondendo a perguntas em algum lugar. Ai, vou até chorar. Vou chorar. E respondendo perguntas em algum lugar, assim. Então, desde muito nova, eu me comunico muito, nunca tive vergonha, sempre gostei de falar, sempre gostei de ouvir. Sempre gostei de, a partir dessas trocas, entender o que o outro estava querendo me dizer ou trazendo ali. Então, acho que a comunicação veio instalada em mim desde o dia que eu nasci, assim. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim. Como eu tinha falado, eu fiz um intercâmbio em 2012. E quando eu me apaixonei pela ideia de viajar e conhecer coisas muito diferentes, eu usei um pouco dessa brincadeira da Rosa dos Ventos, que norteia, né, a gente, é uma bússola. Só que eu fiquei pensando, eu não sou a rosa de um vento só, eu sou de todos os ventos. Então, porque eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero ir para cada cantinho que a vida me permitir. Então, por isso, Rosa de Todos os Ventos. Quando o João chegou, a gente tem uma diferença de idade muito grande, de 9 anos, né? Pra que não fique dúvidas aí. Sim, o João tá acabado. Tô brincando. Mas a gente tem uma diferença muito grande de idade. Então, naturalmente, eu já tinha saído da faculdade, começado a trabalhar e tudo mais. E ele, desde muito novo, desde sempre, na verdade, o João Paulo me ajudou com tudo. Desde que eu comecei com a ideia de fazer um canal no YouTube, há muitos anos atrás, ele sempre gravou, ele sempre montou a luz, ele sempre me ajudou com todas as coisas que eu precisava. Isso, ele muito novo e sem nem a gente pensar que isso poderia ser um trabalho real, assim, né? E aí, quando isso começou a ficar mais sério, que foi quando eu realmente me assumi como uma artista, me assumi como fotógrafa, me assumi como videomaker, como comunicadora, que foi em 2022, final do ano de 2022, depois de uma demissão, inclusive. Foi um momento muito marcante, porque eu tive tempo pra… Assim, sofri muito, mas eu tive tempo pra pensar. E aí eu falei, bom, eu não vou deixar esse meu sonho de lado. Eu vou atrás e eu vou fazer isso acontecer. E aí comecei na fotografia, fui pro vídeo também. A comunicação estava um pouco adormecida. Aí eu comecei a participar de um projeto de música e eu podia fotografar, fazer vídeos. Depois eu tive a oportunidade de fazer
parte da comunicação e depois tá na frente das câmeras. E aí o João chega, já com um pouquinho mais de idade, e ele, antes disso, já tinha demonstrado muito interesse nessa área de audiovisual. Tinha feito, inclusive, um curso de audiovisual por livre e espontânea vontade. Então, isso é muito legal também. Não teve nenhum incentivo direto, assim, de tipo, esse tem que ser o caminho, assim. Foram escolhas pessoais dele. Quando eu tô nesse movimento, eu chamei o João pra começar a me ajudar. Principalmente nos vídeos que era só pra mim. Então, ele me ajudava a gravar de novo e ele começou a editar. E aí, a demanda foi aumentando, os trabalhos foram aumentando, e aí eu fui falando. E aí, você tá afim de continuar? E aí, você tá afim de fazer mais? E aí, você tá afim de dar mais um passo? E a gente foi indo nessa mistura boa e difícil, que é se relacionar com uma pessoa que você ama muito, mas que ao mesmo tempo você divide responsabilidades do trabalho. Então, isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo também é uma certeza muito grande de que a gente tem o mesmo objetivo. Então, isso é muito gostoso. De você compartilhar a maior parte do seu tempo com uma pessoa que você tem certeza que quer a mesma coisa que você. Então, isso é muito bom. Produção, já que você chegou agora, atrasado pra gravar o vídeo, você tem alguma pergunta ou curiosidades pra contar sobre a minha vida? Vou contar um spoiler. Eita, porra! Eu tenho medo. Um spoiler. Eu tenho medo que a produção sempre me entrega. Vou falar baixinho pra câmera. Não! Daqui, eu vou falar baixinho. Não. Daqui? Não. Lu, depois vai ser uma surpresa quando você for editar. Tá. A produção não me respeita. Ai, meu Deus, vai mexer, vai ferrar tudo meu negócio. Oh, minha Nossa Senhora. Já me ferrou inteiro. Então eu vou fazer a introdução assim. Hello, meu povo mais querido e amado do Brasil, Portugal, Espanha e regiões. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vou contar um pouquinho mais sobre a minha vida, 15 curiosidades sobre mim. E também responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram pra mim. Não sei cantar, não sei dançar, não tenho nenhum talento reconhecível, mas tive a sorte de ter boa experiência. E no vídeo de hoje, você que pensou que eu ia ficar aqui neste sofá sozinha, está muito enganado. O convidado mais especial desse canal, mais que meu irmão, meu brother, João Paulo! Oi! Quem é mais provável de correr nu na rua? Eu também. É, a Luísa, provavelmente. Eu sou mais doidinha que ele, né? Provavelmente. Ainda mais bebaca. Hoje a gente é uma produtora de audiovisual, então a gente faz fotografia, vídeo e também comunicação. Essa parte da comunicação tem duas frentes. A frente em que eu tô na frente das câmeras, em que eu entrevisto artistas que eu gosto e que eu sempre sonhei em fazer. E também a comunicação por trás das câmeras, em que a gente faz planejamento de conteúdo, administra Instagram, pensa em como essas pessoas podem se colocar na internet e como a gente pode colaborar com elas estrategicamente de acordo com o objetivo de cada segmento, de cada pessoa e tudo mais. Eu tenho certeza de coisas que eu não quero fazer, mas dentro das coisas que estão disponíveis, normalmente eu tenho o primeiro contato com o cliente, né? Então eu já faço essa pré-seleção das pessoas, mas num sentido muito bom da pré-seleção de ter a ver com a gente mesmo, assim. Porque pra mim é muito importante estar muito alinhada com a minha ética pessoal, estar muito alinhada com quem eu sou, estar muito alinhada com o que eu quero ver no mundo também. E aí eu não tô falando num lugar inocente ou talvez que não consiga enxergar. Porque trabalhar tem que trabalhar, né? No final das contas. Mas não tô falando desse lugar, porque pra mim trabalhar é um privilégio e poder trabalhar e colocar minha força de trabalho no mundo é incrível. Mas depois de um tempo eu consegui poder escolher. E poder escolher de acordo com o que faz sentido pra gente é muito mais gostoso. E eu sei que isso não é a realidade de muita gente, mas eu tento sempre dividir o nosso trabalho de acordo muito com o que a gente acredita e a gente quer. E também com as coisas que vão surgindo e que a gente pode plantar sementinhas pra fazer acontecer de maneira diferente também. Então, é isso. Então, não temos segmento, mas vai muito alinhado com as coisas que a gente acredita, que a gente gosta e que a gente sonha e que tenha mais repercussão. O processo de criação com o cliente é uma das partes que eu mais gosto,
Porque conhecer um universo totalmente diferente, um desejo e um sonho totalmente diferente, pra mim é fascinante. Então, eu faço sempre uma série de reuniões com as pessoas que estão interessadas em trabalhar com a gente, para que eu possa entender quem é aquele universo, quem é aquela pessoa, quem é aquela empresa e quais são os objetivos dessa pessoa. E aí, a partir dessas reuniões, eu vou entendendo um pouco, vou pedindo muitas coisas para essas pessoas, coisas às vezes fora do tradicional, de referências e tudo mais. E aí a gente vai meio que construindo juntos, porque eu acredito que é muito mais gostoso quando a gente constrói junto, porque aí fica muito mais alinhado com quem a pessoa é. É muito mais gostoso pra mim, porque eu sinto que eu tô fazendo de fato do jeito que a pessoa quer e satisfaz, assim. Então, normalmente é isso, é bem juntinho, bem com muita escuta, com muita conversa e de preferência com tempo. Às vezes não dá, mas de preferência com tempo. Eu acho que não tem como a gente dividir pessoa física e pessoa jurídica. Apesar de, claro, a gente tem que estar sempre organizado de quem a gente é nos diferentes lugares e como a gente se comporta nos diferentes lugares, eu acho que tem uma essência que é muito pessoal e muito única de cada pessoa e que ela se compartilha e se divide independente do contexto que essa pessoa tá. Então, assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu amo o meu trabalho, eu amo os meus clientes hoje. Eu amo as coisas que eu faço. E eu acho que a Lu pessoal só tá muito feliz de estar podendo trabalhar e fazer coisas que ela acredita muito, que ela gosta muito e que faz muito sentido pra ela. Então, essas duas personas acabam se complementando e, na verdade, tendo a mesma essência. Porque eu sou a mesma pessoa. Cara, é engraçado, porque a gente ia tentar gravar esse vídeo antes, né? Esse vídeo foi gravado há uns meses atrás, acabou dando tudo errado. E a gente esperou um tempo, reformulou e hoje tá aqui num contexto muito melhor, num glow up total. E lá atrás eu tinha um projeto pra dizer, e hoje eu tenho outro. Então eu não sei qual que eu devo responder. Será que eu posso responder o que eu acho hoje? Tá. Então, o de lá de trás era o Cerrado, que foi um projeto que chama O Que Será do Cerrado, que eu fiquei muito feliz em ter feito parte e em ter sido convidada para fazer os registros, fazer a comunicação. Então, a gente meio que conseguiu colocar a produtora em todas as frentes que ela, de fato, atua. Então, isso foi muito legal. Mas hoje surgiu um convite dos últimos 2 meses, mais ou menos, que a gente estava ali flertando e entendendo o que ia acontecer, de um novo empreendimento aqui em São Paulo. E eu ainda não posso dar todos os detalhes. Talvez quando esse vídeo for pro ar, isso já vai estar no ar também, né? Mas é um novo empreendimento que envolve muitas coisas que eu sonho, que eu desejo e que eu quero. Também com muitas frentes de trabalho. Só com gente que eu amo, então eu tô... Hoje é isso. No passado era o outro, porque tinha tudo a ver comigo também. Mas como essa tá mais fresca e mais pra lançar, né? Eu tô animada. Então, o Ladrilho Bar, a produtora vai fazer parte da comunicação. Então, a gente tá pensando na estratégia de forma geral, assim, né? Desde antes do lançamento real, como agora, né? Que a gente tá gravando sem ter lançado, até o lançamento, realmente, se tudo der certo, fazendo essa continuidade. E a gente vai trabalhar com fotografia, com vídeo, com música, com muita arte, com muita coisa legal, com muita criatividade. Então, isso tá consumindo boa parte do meu tempo. E eu tô muito feliz e muito animada em fazer parte disso. Principalmente com pessoas que eu amo. E que estão fazendo parte desse momento aqui agora também. O Já Parou Pra Pensar foi o formato que a gente entendeu que era o melhor possível dentro do que eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, há muitos anos, eu tentava fazer vídeos de reflexões na internet e parava. Tentava e parava. Sempre muito querendo contar alguma história com algum ponto de virada de fazer a pessoa, de fato, parar pra pensar. Eu nunca tinha levado isso muito a sério, nunca tinha entendido que isso era possível. E à medida que eu fui ficando um pouco mais segura do meu trabalho, segura das coisas que eu gostaria, dos meus sonhos e dos meus desejos, eu também fui entendendo que esse era um quadro que eu queria manter e que eu queria fazer de fato acontecer. E esse ano foi o ano que a gente realmente
falou, vamos fazer? Vamos. E fez, e tem feito o ano inteiro. E aí, basicamente, é um convite para as pessoas pararem para pensar e observarem principalmente o cotidiano, o dia a dia. Porque o dia a dia, ele ensina muito. E às vezes a gente tá um pouco distraído, ou tá vivendo no automático, ou tá o tempo inteiro tão cheio, ou na internet, ou no Instagram, ou tudo mais, que às vezes a gente não para pensar em coisas que são muito simples e que podem fazer total diferença. Então, foi um desejo de dividir um pouco dessas minhas reflexões com coisas cotidianas, ou com conversas, ou com trocas com outras pessoas, com o mundo, assim. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha vida pessoal. Então, eu só estendi a minha vida pessoal pra internet e de um jeito que eu gosto muito de fazer também. Já parou pra pensar no quanto a gente dá o que a gente tem? Pois é, esse ensinamento veio pra mim através de uma pessoa que eu jamais imaginaria. Bom, a entrevista com os artistas veio também de um sonho, de um desejo muito grande. Eu participava de um projeto há um tempo atrás, em que eu tive a oportunidade de fotografar, de filmar e de entrevistar muitos artistas que eu era absolutamente apaixonada. E outros tantos que eu conheci e me apaixonei absolutamente. Esse projeto acabou e eu falei, mas eu não quero que essa realização minha acabe. Porque ali era um espaço de muita realização. Então, com a minha saída desse projeto, eu acabei fazendo isso por conta própria. E aí, são quase 6 meses de entrevistas, mais de 30 artistas que eu tive a sorte de poder conversar do jeito que eu queria, no formato que eu queria, com as perguntas que eu queria. E hoje, realizando mais um capítulo dessa história, que é estando num estúdio de música, com o Cauê, que é um profissional foda de música, com uma equipe maravilhosa. Então, assim, muitas conquistas e muitas realizações e muitos sonhos aqui, agora, assim. Gente, foi a entrevista mais difícil de todas até hoje. Já parou pra pensar? Uau, desse jeito que você falou, já até fui me emocionando quando você falava. Só que eu fui percebendo que isso não é uma coisa legal no final das contas, porque você é visto quase como uma coisa pra se experimentar, uma comida, né, que você prova. Não troco minha verdade, desse jeito não vou existir. Nesse momento, o foco das entrevistas é com artistas de música. Eu já tive muita vontade de fazer com outros artistas e às vezes ainda tenho. Pode ser que, sim, eu queira falar sobre outros assuntos, porque tem outros assuntos que me interessam também. Mas, nesse momento, eu acho que eu vou focar principalmente em artistas de música, artistas independentes e artistas que eu gosto, assim. Porque, pra mim, esse é um ponto importantíssimo, assim. Divulgar artistas que eu curto muito e que eu quero ver brilhar também em outros lugares. Então, se eu conseguir ser um pouquinho de uma plataforma para esses artistas, eu vou ficar muito feliz. A música, pra mim, é tudo. Eu acordo ouvindo música, eu trabalho ouvindo música, eu entro no carro, ouço música, eu vou fazer exercício físico, eu ouço música, e é terrível quando eu esqueço ou quando eu não tenho um fone. Eu faço qualquer coisa com música. A música me anima, a música me acalenta, a música me traz saudade, a música me traz alegria, festa. A música é tudo pra mim. Então, a minha ligação é 100%. O meu grande sonho era ser a Ivete Sangalo e espalhar multidões na Bahia, em qualquer lugar do mundo, assim. Mas como eu não tive o dom de ser cantora, infelizmente, ela fica presente na minha vida o tempo inteiro, entendeu? Qual é o meu estilo de música favorito? Velho, eu amo música brasileira. Do funk ao MPB, eu amo de paixão. Não suporto música eletrônica e derivados, mas dentro da música brasileira eu sou bem eclética. Acho que cada música tem um momento ideal e tem um tempo gostoso de ouvir. E consumo muita música brasileira. Há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a escutar bastante música espanhola. Espanhola não, em espanhol. E também me apaixonei. Não ouço muita música em inglês. Música, banda que você tem escutado mais ultimamente? Velho, eu tô numa fase muito Otelo. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho recomendado sempre no meu Instagram, porque eu tô muito apaixonada por eles. Velho, música pra mim é a melhor coisa do mundo. Você bota música, você melhora o seu humor, ou você chora, ou você, sei lá, se identifica, não sei, eu amo muito música. Perguntinhas rápidas agora, hein, Mussavala? Simbora. Vídeo ou foto? Foto. O que você sonha em fotografar?
É engraçado, porque cada hora eu mudo de ideia, né? Mas eu sonho muito em fotografar um festival. O que você não fotografaria? Comida. Qual artista você sonha em fotografar? A Lineker. O maior perrengue na fotografia? Uma vez que eu esqueci a bateria. Eu tinha colocado pra carregar, aí, enfim, não conferi a bateria. E aí eu cheguei, eu não tinha nenhum contato com esse cliente, porque eu fui chamada pra trabalhar com uma outra pessoa que era fotógrafa também, então, tipo, eu nem tinha essa conexão com a pessoa pra explicar um pouco melhor. Eu cheguei, o evento já tava rolando, eu tava sem bateria e era entrega em tempo real, então foi horrível. Aí eu comecei a fazer tudo de celular, pedi pra um amigo emprestar a bateria. Foi um caos, mas deu tudo certo no final das contas. Fotos internas ou externas? Foto com alma. O set de filmagem perfeito pra você tem? Gente do bem. Gente querendo fazer a coisa acontecer. Porque é um porre quando não tem, entendeu? Quando a pessoa só fica reclamando, quando a pessoa não encontra solução. Então, assim, quando tem gente massa, com um clima bom, com as pessoas querendo fazer acontecer, é perfeito. Pode não ter o material perfeito, pode não ter o melhor equipamento do mundo, mas se as pessoas estiverem envolvidas e afim, fica o melhor resultado possível. O cliente perfeito é aquele que embarca nas minhas propostas. Porque a minha proposta é muito de construir junto, mas às vezes tem gente que não engaja. Ou não entende, ou não gosta, ou não sabe. E aí, quando a pessoa me manda um montão de coisa, quando a pessoa passa um tempão conversando comigo, desabafa da vida, porra, é o cliente perfeito, eu amo. E o cliente terrível? Eu acho que o cliente terrível, muitas vezes, é o cliente que não sabe muito bem o que quer. E aí, no final das contas, não quer nada. Porque aí a pessoa não sabe muito bem o que quer, mas ela quer muitas coisas e ao mesmo tempo não quer nada. E aí, é muito difícil de conduzir. Então, é muito bom quando a pessoa não sabe o que quer, mas vem aberta, ótimo. Mas não saber o que quer e tá aberta ali às propostas e às sugestões ou aos modelos é muito difícil. E aqui, desse espaço? E do YouTube, o que podemos esperar? Ai, eu espero que a gente dê continuidade para esse sonho que começa hoje. Nesse lugar que tá lindo, nesse formato que tá super chique. Eu tô muito feliz. E que chegue nos corações que tem que chegar, que chegue nas pessoas que vão divulgar e vão gostar de ouvir. Porque pra mim, o principal é os papos que eu vou propor aqui são para as pessoas falarem as coisas que elas querem falar e que às vezes não tem chance de falar em outros lugares, porque ainda não são super estouradas, porque ainda não tem muita gente que conhece, ou porque ainda não tem palcos grandes que celebram esses artistas. E com isso eu não tô dizendo que eu não quero também conversar com pessoas que estão grandes. Eu quero sim. Mas eu acho que é um espaço para as pessoas poderem falar de maneira verdadeira, de maneira íntima, de maneira profunda sobre a sua carreira, a sua vida, se quiser, sobre as suas conquistas, sobre os seus sonhos. Isso é um papo gostoso. Sabe aquelas coisas que a gente bota pra ver e pra ouvir e fala: ai, eu queria conhecer mais essa pessoa? Eu faço isso muito. Então eu queria que, através daqui, as pessoas quisessem conhecer mais as outras pessoas também. Aí é isso. Legal. Foi isso. Foi? Uhul! Parabéns! Oba! Uhul! Muito obrigada!